A primeira coisa que eu queria lembrar é que quando os antigos foram arrumar uma maneira de medir tempo, uma forma de ver o calendário, eles naturalmente tinham à disposição 3 fenômenos periódicos bem sabidos. O dia, que é fácil de medir, a alternância dia e noite, as fases da Lua, que também são fáceis de medir, e especialmente a mais complicada de medir, que era o ano, que estava ligado a questões agrícolas, ou a época de plantar, a época de colher, a época de frio, a época de calor. E acabaram procurando fazer calendários baseados nessas datas. Há um problema, e descoberto logo, que um calendário baseado nesses períodos, ele tem uma dificuldade, é que eles não são comensuráveis. Quer dizer, o dia não tem um número inteiro, o ano não tem um número inteiro de dias. E o mês lunar também não tem um número inteiro de dias. De maneira que você tem que apelar para uma série de recursos. Vocês compreendem que, por razões práticas, os anos têm que ter um número inteiro de dias, né? Vocês imaginem se nós fizermos o ano com 365 dias e 6 horas, então, num ano, o ano acaba à meia-noite, no ano seguinte acaba às 6 da manhã, no outro ao meio-dia, e no outro às 6 da tarde você está soltando foguete na praia, etc e tal. Tudo bem, não é possível isso. A única solução possível é você usar correções periódicas. Então, nós usamos uma correção periódica. Essa correção consiste em você fazer 3 anos com 365 dias e 1 com 366. Essa correção não é suficiente. Descobriu-se, e não demorou muito, que essa correção tem um erro de 3 dias em 400 anos. Depois eu conto a história dessas descobertas todas. E essa correção é acertada no calendário gregoriano, você fazendo com que os anos bissextos só sejam, os anos centenários, quer dizer que acabam em 2 zeros, só sejam bissextos se forem divisíveis por 400. Então 1600 é bissexto, 1700 não é, 1800 não, 1900 não, 2000 é. Bem, 2100 não será, tudo bem. Então você consegue um ajuste razoável. É claro que ainda sobram pequenas diferenças, que terão de ser compensadas no futuro, quando chegar a um dia inteiro de diferença. Vai ficar fácil. Então, essa é uma dificuldade que os antigos já tiveram e tentaram resolver de várias maneiras. Há vários tipos de calendário diferentes. Por exemplo, o calendário islâmico é puramente lunar. O calendário judaico, se não me engano, é lunisolar, quer dizer, você usa o mês, mas os anos têm um número diferente de meses para acertar com o Sol periodicamente a situação. E o nosso calendário é aquele que a gente conhece. Naturalmente, cada país tem, cada civilização arrumava a sua maneira de medir. Mas certamente o calendário é uma coisa indispensável. A segunda coisa que eu queria observar é que, além de você fazer um calendário para dias, meses e anos, você precisa de um relógio para medir tempo menor. Frações de dia. Há mais de uma maneira de fazer isso. Uma maneira é você usar as horas pela altura do Sol. Aqui em frente tem um relógio de Sol. Pelo tamanho da sombra você vai dando as horas. Se quiser um intervalo menor ainda, então os antigos sabiam recorrer a, vamos dizer assim, métodos mecânicos. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Usar, por exemplo, uma ampulheta cheia de areia. Você vira a ampulheta lá e o tempo era escorrer a areia. Não é um tempo exatamente o mesmo, mas é suficiente para tempos curtos. Ou então você usar, que foi usado há muito tempo em muitos lugares, um relógio de água. Você pega uma vasilha grande de água, põe uma torneira e você mede o tempo pela quantidade de água que saiu pela torneira. Essa é a maneira de fazer. Ou então, uma maneira mais refinada, você mede o tempo pela altura da água que sobra no reservatório. Aqui tem um problema. É que se você pegar um reservatório cilíndrico, por exemplo, e abrir uma torneira, a água começa a descer. Mas a velocidade de descida da água não é constante. Quando está mais cheio, desce mais depressa.
mas o vasinho desce mais devagar. De maneira que você não pode calibrar a lateral do seu cilindro numa escala linear. Você tem que acertar isso. E isso está ligado ao fato de que a velocidade de queda, saída da água, é proporcional a menos a raiz quadrada da altura. É curioso observar que, em geral, quando se dá aula, muitas vezes se dá aula de cinemática, você chama isso V raiz de 2GH de fórmula de Torricelli. Vocês devem ter ouvido falar nisso. Bem, eu quero dizer o seguinte, é que o Torricelli de fato é ligado com essa expressão, mas ele não tratou essa expressão como se trata em cinemática hoje, como uma consequência do movimento acelerado. Ele tratou esse problema justamente com medindo a velocidade de saída da água numa torneira, que ela realmente vai diminuindo à medida que a altura se reduz. Bom, então você tem métodos possíveis de fazer várias coisas e que os antigos sabiam bem como se, vamos dizer, como se virar, como se arrumar dentro dessas limitações. Uma outra coisa que eu queria dizer é que as sociedades antigas desenvolveram não só a ciência embrionária, mas também tecnologia. A tecnologia foi progredindo. Aprenderam sistemas mais práticos para tirar água de poço e do rio, usando uma sequência de baldes, movida lá por uma alavanca. Aprenderam a fazer canal de irrigação, para você poder levar água mais longe para a plantação. E aprenderam a pintar, aprenderam a fazer tintas, aprenderam a tingir tecidos, né? Essas manifestações artísticas são muito antigas. Desde as antigas cerâmicas já se nota uma tendência para embelezar o objeto de maneira não funcional. Quer dizer, você faz um jarro, ele funciona perfeitamente bem, mas você gosta de decorar o jarro, pintar um desenho, fazer uma coisa. Então, você aprendeu a fazer corantes tirados de vegetais ou de animais marinhos. E assim por diante. Aprender até a destilação para separar, purificar coisas, e aprender uma metalurgia mais refinada, um tratamento do ferro que levava a diferentes tipos de endurecimento. Tudo isso é coisa da antiguidade. O mais importante da tecnologia da antiguidade, o que mais chama a atenção é a arquitetura. Todo mundo tem admiração pelas construções antigas. E você fica pensando como é que essas pessoas puderam construir essas obras de arte. Em Alexandria, lá no primeiro e segundo século antes de Cristo, começou a circular uma lista chamada As 7 Maravilhas do Mundo. Eram obras de arte que despertaram, vamos dizer assim, a admiração das pessoas da época. E essas pessoas foram registrando essas 7 maravilhas do mundo. Dessas 7 maravilhas do mundo, que eles tanto admiravam, tanto se impressionavam com elas, só uma restou, que é as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito constituem, de fato, um trabalho de engenharia realmente muito impressionante. Porque se você pegar as 3 pirâmides de Gizé, que são as maiores, pegar a maior delas, a altura é 146 metros. Isso é um prédio de 45 andares por aí. Essa é a altura. Você tem uma base de 200 e tantos metros, feito com bloco de pedra. Os blocos são diferentes, mas em média cada um pesa 2,5 toneladas. Você pode imaginar que esses blocos não são apenas cortados da pedreira, eles são cortados, transportados de barco lá para a região próxima e aparelhados, quer dizer, desbastados de maneira a eles se unirem de uma maneira razoável. É uma união bastante fina, bastante ajustada, bastante plana. E, inclusive, não é só isso. Você precisa, a pirâmide não é uma maciça. Ela tem galerias, tem corredores, tem câmaras funerárias, tudo isso construído dentro. Então você facilmente imagina o trabalho que isso deve ter dado, não apenas para reunir mão de obra, que deve ter sido muita gente durante muito tempo,
mas para você fazer mais uma coisa, para você organizar essa mão de obra, alimentar e abrigar essa mão de obra, e você tem que ter um plano de engenharia. Você tem que mandar os trabalhadores puxar, botar a pedra aqui e ali. Então as pessoas que construíram isso tinham, não se sabe qual, uma forma de planejamento para você ir construindo as pirâmides e deixando os lugares vazios convenientes e colocando os tepos de pedra de maneira que aquilo não desabe. E isso foi coisa de 2500 a.C. Como isso foi feito, nós não podemos saber. Nós podemos, o mais que pode saber é conjecturar e fazer uma série de experiências para ver se desse ou daquele jeito dá certo. Mas realmente o método de construção não ficou registrado e nós podemos só investigar e admirar aquilo que resta hoje. Eu falei das 7 maravilhas do mundo antigo. Existem os antigos, eles também admiravam uma série de obras importantes que infelizmente não sobreviveram para nós. Por exemplo, os famosos jardins suspensos da Babilônia. Segundo a lenda que contavam, o rei da Babilônia era casado com uma mulher de uma região montanhosa e ela sentia falta das montanhas da terra natal e ele então mandou construir uma montanha para ela. Isso é, uma pirâmide em forma de degraus, certamente plantada com um monte de árvores para simular um morro. Isso foi feito em 600 a.C. Isso estava de pé no tempo de Alexandre o Grande, mas não resta mais nenhum vestígio. E várias outras obras, muitas outras, não restam vestígios também. Restam, às vezes, curiosidades. Essas obras não estão mais disponíveis, já desapareceram. Em geral, elas desaparecem assim. Há um cataclisma, há um terremoto. Aquela época, aquela região toda é sensível a terremoto. Né? A Grécia, a Itália, a Turquia, o Irã, tudo é sensível a terremoto. Aí aquilo desaba, aí aquilo não é mais reconstruído e os restos, as pedras, os blocos são, vamos dizer, canibalizados para fazer outra obra. Então aquilo é destruído. Não sobra mais nada. Às vezes sobra alguma coisa das fundações que você procura investigar hoje. Mas essas obras que tanto admiração despertaram, elas, nós sabemos delas por testemunhos de pessoas da época que viram, admiraram e contaram. E essas construções deixaram uma série de lembranças. Por exemplo, na Cária, que era uma província do Império Persa, tinha um governante que morreu e a mulher dele, que também era irmã dele, que naquela época era mais ou menos comum das famílias nobres, resolveu fazer um monumento funerário. Esse monumento funerário foi construído, ele durou pouco tempo. Hoje parece que dele restam apenas fragmentos ou estátuas no Museu Britânico, que se admite que tenha sido de lá. Mas esse monumento funerário deixou um nome na nossa língua. A palavra mausoléu. A palavra mausoléu quer dizer um monumento funerário imponente, uma sepultura cheia de ornamentos, estátuas. E isso vem porque o indivíduo que morreu chamava-se Mausolo. E aí o nome ficou de mausoléu e a nossa língua também engoliu esse nome. Por exemplo, o famoso farol de Alexandria, que era a última das 7 maravilhas do mundo, também tem uma história semelhante. Ele foi construído para servir de farol para orientar navegantes no porto de Alexandria. Segundo testemunhos, era uma pirâmide formidável, de 100 e tantos metros de altura. No topo tinha uma praça para acender um fogo, que ficava permanentemente aceso para indicar a entrada do porto para os navegantes. E essa obra formidável, ela acabou sendo abandonada, destruída, as pedras foram usadas para outra coisa e agora sumiu, não tem mais. Mas deixou um nome, o nome de Farol, porque essa obra ficava numa ilha chamada Ilha de Faros, em Alexandria. Então, a palavra farol foi introduzida na nossa língua por lembrança dessas construções antigas. E assim há várias outras. Muito bem. Então, eu queria só resumir dizendo que as civilizações da Mesopotâmia e do Egito,
que estão mais perto da nossa cultura, elas nos deixaram uma série enorme de informações e as primeiras especulações científicas a respeito da astronomia, a respeito da aritmética, a respeito da geometria para utilizações práticas. A civilização grega, que vem a seguir, ela é muito diferente. A civilização grega é um capítulo à parte na história. Nunca houve uma civilização que produzisse tanta cultura em tão pouco tempo. Bem, vamos devagar. A Grécia hoje é um país. Naquela época não era um país. Era uma aglomeração de estados independentes. Estados esses que guerreavam muito entre si e acabaram causando o colapso da estrutura política justamente por esse exagero de guerras internas. Bem, os gregos também não são um povo homogêneo. Os historiadores sabem que a Grécia foi alvo de várias invasões vindas do norte, de diferentes povos em diferentes épocas. Os dórios, os jônios, os eólios, os aqueus. E esses povos foram se localizando lá. E como a Grécia possivelmente não é um lugar muito grande, é muito montanhoso e não deve ter muita terra fértil, a população começou a se dedicar ao mar. Ou seja, começaram a fazer colônia. Né? Há uma pressão demográfica no lugar, então as pessoas começam a procurar outros lugares para ir. E os gregos foram colonizando as margens do Mediterrâneo, fazendo tanto do lado do Oriente, da Turquia, como do lado do Ocidente da Itália, ou um pouco no norte da África, uma série de entrepostos comerciais, uma série de cidades. Essas cidades estavam em lugares que não eram a Grécia, mas elas refletiam completamente a cultura grega. Bem, eu posso aqui agora, dá para apertar isso aqui? Agora, vocês reparem que eu desenhei aqui um mapa aproximado da região do Mediterrâneo, colonizada pelos gregos. Vocês podem reparar o seguinte, um pouco, tá bem. Podem reparar a seguinte coisa. Isso aqui serve para apontar. Aqui está a Grécia. Essa é a região da Grécia. Aqui está o chamado Peloponeso, a grande península do Peloponeso. Aqui a Grécia se prolonga um pouco mais ao norte. Aqui é a região da Trácia. E os gregos começaram a colonizar uma série de regiões vizinhas. Por exemplo, dos dois lados, começando aqui da esquerda, na Sicília, há colônias gregas em Siracusa e Agrigento. 2. Eleia, aqui, Crótona e Tarento, são colônias gregas. Agora fazem parte da Itália, mas foram colonizadas pelos gregos e eram cidades gregas naquela época. Da mesma maneira, do lado de cá, nós temos, por exemplo, Bizâncio. Bizâncio é uma cidade grega. Temos aqui Troia, a antiga Troia das lendas, acredita-se que ficasse aqui perto do Estreito de Dardanelos. Nós temos Éfeso, Mileto, Halicarnasso. O que mais é que eu botei aqui embaixo? Sim, aqui temos Alexandria. Alexandria está no Egito, no delta do Nilo, é uma colônia grega. Naucratis é um entreposto comercial e Cirene fica aqui no que chama de Cirenaica, hoje no norte da Grécia. Essa região é chamada Jônia. Essa região. Ora, o que aconteceu, por alguma razão, é que a civilização grega começou a se desenvolver justamente na parte colonial. Ou seja, se nós começarmos com os primórdios do desenvolvimento da cultura da Grécia, essa cultura aflorece nas colônias. É aqui na Jônia, em Mileto, é aqui na Itália ou é aqui na Sicília. Os primeiros grandes filósofos chamados pré-socráticos não nasceram na Grécia propriamente dita.
e muito poucos moraram lá. Eram pessoas das colônias. Isso mostra naturalmente o grau de desenvolvimento que essas colônias tinham conseguido. A civilização grega tem várias características peculiares. A primeira é que a ciência é desligada da religião. Em geral, na Mesopotâmia e no Egito, ciência e matemática eram atributos de uma classe sacerdotal separada. Essas pessoas é que conheciam essas coisas, ou então algum grupo específico de funcionários públicos que lidavam com essas coisas. Não era uma coisa divulgada amplamente, de maneira nenhuma. Bom, na Grécia a situação começa a mudar, porque os primeiros filósofos pré-socráticos, fossem ou não religiosos, não tinham nenhuma ligação com nenhum culto, não eram sacerdotes de nada, eram pessoas comuns. Então, a primeira característica é essa separação entre religião e ciência. Alguns deles eram até críticos, ou outros menos ou não, mas nenhum deles era um sacerdote, nenhum deles era ligado a como se diz, a uma igreja estabelecida. Nada disso. A segunda característica da civilização grega, que é frequentemente lembrada, é que ela supera muito mais no trabalho intelectual do que no prático. É uma civilização que desenvolveu a especulação intelectual numa forma muito mais acelerada do que desenvolveu a parte da experiência. Pode-se falar muito sobre isso. Pode-se dizer várias coisas. Nenhuma delas é satisfatória. Por exemplo, já ouvi dizer que essa desenvolvimento intelectual grande que houve na Grécia está ligada a um regime escravocrata. Porque as coisas práticas, o trabalho manual era feito por escravo. Então isso naturalmente desvaloriza o trabalho manual e valoriza o trabalho intelectual para as classes mais favorecidas. Bom, o problema é o seguinte, é que todas as civilizações antigas eram escravistas, todas. E só os gregos fizeram isso. Isso não serviu para o Egito, nem para a Mesopotâmia e nem para a China, não serviu. Então adianta. Bom, pode-se dizer também que os gregos também desenvolveram muito a parte experimental. Não é de maneira nenhuma que não fizeram nada. Eles desenvolveram a construção naval de uma maneira formidável. Construíram navios novos que viajavam para longe. E sabiam se orientar, seja pelo sol, pelas estrelas, para viajar em lugares longe do Mediterrâneo. Naquela época não tinha bússola, não tinha mapa. Né? O piloto tinha que ser um indivíduo de uma experiência muito grande, de um hábito muito grande para saber as rotas e o tempo que levava para chegar lá. Senão você se perde. E além disso, por exemplo, os gregos desenvolveram muita metalurgia, eles inclusive foram os primeiros a produzir máquinas térmicas. Não é? Isso já numa etapa posterior, os gregos, ou melhor, os alexandrinos, no caso são gregos mesmo, eles foram os primeiros a fazer uma máquina a vapor e uma máquina que funcionava com ar comprimido. Esses avanços não se popularizaram, não se divulgaram, ficaram na curiosidade dos pesquisadores. Ficaram assim. Embora tenha havido esse começo, eles reconheceram a importância do vapor da água aquecido e do ar aquecido e do ar comprimido e do ar rarefeito para você fazer máquinas funcionarem. Mas, por alguma razão, isso não resultou no desenvolvimento da máquina a vapor. Ficou tudo por aí, mais ou menos como uma espécie de curiosidade de laboratório. Bem, a outra coisa que eu ainda queria dizer sobre isso tudo é que esse desenvolvimento muito grande da parte intelectual está ligado também ao fato de que os gregos se preocuparam com problemas que não ocuparam os outros. Por exemplo, os gregos se preocuparam muito com a estrutura da matéria. Ora, naquela época, se você está interessado em estudar a estrutura da matéria, o mais que você pode fazer é observar o mundo como ele é e fazer especulações, porque é impossível fazer experiência. Experiência sobre isso só no século XIX,
que foi possível fazer experiências realmente planejadas para desvendar a estrutura da matéria. Isso era impossível de fazer e eles naturalmente se interessaram pelo problema e ficaram pensando sobre isso, fazendo hipóteses e fazendo ideias. Mas não podiam fazer experiência porque não havia nenhuma possível. Por exemplo, os gregos desenvolveram muito a astronomia matemática, sem dúvida nenhuma. Chegaram até onde podiam ir. Daí para frente precisava de você aumentar a informação, mas eles não tinham inventado ainda o telescópio e a luneta. Então você só com o olho humano, olhando o céu, você vai até um certo ponto, baseado no que você pode ver e pode se informar. Depois você precisa de mais coisa para aperfeiçoar o que você está fazendo. Mas eles não tinham esses instrumentos que só apareceram depois. Bem, a ciência da Grécia é muito curiosa, porque ela dura muito pouco. Enquanto a Mesopotâmia e o Egito foram civilizações milenares, milhares de anos seguidos, a cultura grega começa lá pelo ano de 550, 600 a.C. E o apogeu vem e a Grécia perde a sua importância lá pelo ano 300, com as conquistas de Alexandre o Grande. Depois, quando Alexandre o Grande morre, os seus generais entram numa enorme disputa pelos pedaços do império. Isso é uma guerra que dura cerca de 30 anos, até que um deles, chamado Ptolomeu, se apodera do Egito. E ele faz uma dinastia grega no Egito. O último representante dela foi a rainha Cleópatra. Cleópatra era grega, não tinha nenhum pingo de sangue egípcio. Era uma dinastia importada greco-macedônica, que se implantou no Egito dos Ptolomeus e durou até a época de Júlio César. Bem, o primeiro dos Ptolomeus, por alguma razão, não sei, resolveu se interessar por ciência. E uma vez que ele se estabilizou o império no Egito, ele começou a chamar gente. Todas as pessoas cultas, os filósofos e cientistas importantes, ele começou a chamar para Alexandria e reuniu o grupo sobre a proteção dele e sobre o dinheiro dele, naturalmente, numa associação científica que se chamou Escola de Alexandria, de que deu importantíssimos membros, embora alguns mais distantes que não morassem mesmo em Alexandria, pertenciam a essa época cultural. Arquimedes, por exemplo, ou Apolônio, ou Euclides. Esses eram membros da chamada Escola de Alexandria. E eu chamo a atenção do fato que essa escola recebeu o nome de museu. É frequente chamá-la de museu. Museu não tem nada a ver com o nosso museu atual. O nosso museu atual é uma coleção de raridades. A palavra museu vem das musas, que eram divindades que presidiam os diferentes ramos do conhecimento. Tinha uma musa da história, uma da música, uma da dança, uma da astronomia, etc. Então, era a morada das musas, quer dizer, a morada do conhecimento, a morada das artes e ciências. Essa escola acabou desaparecendo. Eu vou contar a história dela depois, chegar lá. E isso mais ou menos define mais ou menos a situação da Grécia. É muito curioso observar que no começo da civilização grega, os gregos não eram diferentes dos outros. Era tudo parecido. O conhecimento deles era aquilo que tinha no Egito, aquilo que eles souberam da Mesopotâmia, da região vizinha. A gente pode saber disso pelas as obras literárias muito antigas. A obra literária mais antiga são os poemas de Homero. Bom, Homero não sabe se existiu ou não. É uma figura semi-lendária. Não sabe nem quando ele viveu direito. E ele escreveu 2 poemas extensos. A Ilíada, que trata de um episódio da Guerra de Troia, que acredita que realmente aconteceu, mas que ele narra de uma maneira altamente ficcional, né? Ele conta a história, os deuses do Olimpo brigando entre si, um a favor dos gregos, outro a favor dos troianos. Camões faz isso também nos Lusíadas. Você lê os Lusíadas de Camões, também tem os deuses do Olimpo, um a favor dos portugueses e outros contra. Isso não é de estranhar. E a Odisseia, a segunda parte da história, é as aventuras do herói Ulisses, voltando para a sua terra natal de Ítaca, após
as peripécias da Guerra de Troia. Ulisses era chamado de Odisseus também, daí vem o nome de Odisseia. Inclusive a palavra Odisseia é usada para simbolizar uma viagem cheia de incidentes e percalços, que realmente é o que ele descreve que aconteceu com Ulisses. Levou 10 anos viajando, passando por uma série de aventuras incríveis. Bom, agora, esses são poemas. Acontece que nesses poemas há muita narração sobre a vida das pessoas. E nós pegamos informações. Como é que estava a cultura na época de Homero? Eu devo dizer que essa obra ficou muito tempo recitada pela tradição oral. A primeira versão escrita que se tem é de 550 a.C., que é muito depois. E fizeram várias versões e tal, porque eram contadas por poetas itinerantes. Cada um possivelmente contava uma versão da história, e aí reuniram as versões e chegaram a um texto lá que eles acharam que era bom, e aí começaram a copiar aquilo em manuscrito. Bem, o que se pode tirar desses romances sobre a vida da Grécia é algumas informações. Por exemplo, que os gregos conheciam a estrela Sírius, é citada. Conheciam a estrela Arcturus, conheciam algumas constelações, o Orion, as Pleiades, o Touro. Eles conheciam o aglomerado de estrelas e tal. Sabiam algo disso. Que eles conheciam o bronze, o cobre, o estanho, o ouro, a prata, o ferro. Sabiam trabalhar com esses metais. E que eles achavam que a Terra era plana. Não há dúvida. A Terra era uma grande ilha cercada por um grande oceano. Esse grande oceano se comunicava por canais subterrâneos com as fontes de água terrestre. Essa é a ideia que tinham. De maneira que nos poemas homéricos parece claramente a ideia de uma terra plana. Mais ou menos como todo mundo acreditava na época. E tem mais outras coisas. Hesíodo foi um poeta grego, 800 a.C. Ele deixou uma série de poemas, mas como esses poemas são muito ligados com a vida rural, ele apresenta uma série de informações. Por exemplo, como é que você sabe que vai estar na hora de plantar? Naquela época não tinha calendário, não tinha folhinha, não tinha nada. Então você sabia pela configuração, quando tal constelação começa a ficar no horizonte, quando o sol nasce e tal, é a hora de plantar. Em tal configuração é a hora de colher. E ele faz um relato daquilo que os gregos sabiam. A cosmologia era primitiva. Realmente eles imaginavam uma abóbora celeste semisférica e não tinham muita ideia do que os astros faziam quando se punham. Havia gente que dizia que o Sol é apagado no oceano toda tarde e é aceso de noite e de manhã. E outros diziam que os astros se põem, dão uma volta assim pelo lado, não por baixo, pelo lado e voltam depois para o Oriente para nascer novamente. Era um conhecimento precário. Então, nessa época, a gente imagina que os gregos estavam em equilíbrio, mais ou menos, com as civilizações vizinhas. Ocorre, aí acontecem umas coisas curiosas, ocorre que, a partir lá dos anos 600, mais ou menos, por aí, começam a aparecer esses chamados filósofos pré-socráticos. Indivíduos independentes, pensadores independentes, começam a ter ideias e comunicar hipóteses, ideias e resultados em diferentes lugares do mundo grego. Eu deixo atenção para o fato de que o conhecimento da ideia desses pensadores não é uma coisa fácil. Alguns deles não deixaram nada escrito. Absolutamente nada. Não há nada escrito de Tales de Mileto e nada escrito de Pitágoras. Nada que ele tenha escrito. Tudo que se sabe deles são informações de terceiros que viveram em épocas posteriores. Outros indivíduos que vinham em outra época, que escreveram um manuscrito, deixaram informações sobre essas pessoas. É claro que essas informações podem não ser muito confiáveis, às vezes são conflitantes, às vezes coincidem, de maneira que nós procuramos tirar a melhor ideia possível do que eles imaginavam por esse tipo de relato. Outros deixaram obras em forma de fragmentos, não tem obra completa. E às vezes escrito numa linguagem poética que não é muito fácil de interpretar. De maneira que é uma coisa com a qual a gente deve ter cuidado, porque o conhecimento que temos dele vem da boca de terceiros.
que explicaram para nós o que é que eles pensavam, o que é que eles faziam. Certamente, muito desse conhecimento é tradicional. Foi transmitido, às vezes, oralmente, e deve haver uma série de lendas e anedotas envolvidas nisso. Por exemplo, deixa eu pegar aqui só para ilustrar. Pegar o nome dos pré-socráticos mais famosos. Vocês reparem o seguinte, eu peguei aqui um número grande deles. Tales, por exemplo, nasceu em Mileto. Isso aqui são as datas de vida aproximadas. Nós não temos exatamente certeza de que época eles viveram. São homens dos 600, 500 a.C., por aí. Tales, Anaximandro e Anaxímenes nasceram em Mileto, lá numa colônia grega do lado. Né? Mileto, aqui. Vocês vejam que são pessoas dessa região. Aqui. Eram pessoas das colônias gregas, não eram daqui. Outros são de regiões do lado de cá. Por exemplo, Heráclito nasceu em Éfeso, era jônico. Anaxágoras também. Mas Demócrito nasceu na Trácia, Parmênides nasceu na Itália, em Eleia, Empédocles da Sicília, em Agrigento, e Pitágoras nasceu em Samos, que era uma ilha do Mar Egeu. Nenhuma dessas pessoas era do continente grego. Eram pessoas que apareceram, às vezes simultaneamente, às vezes sucessivamente, algumas no mesmo lugar, algumas fundando uma espécie de escola, outras não, pessoas mais isoladas, e elas nos deixaram uma série de informações. Muito bem. Para falar sobre essas informações, nós temos que nos restringir a coisas que nos interessam mais diretamente. Matemática, geometria, astronomia, estudo da matéria. É claro que a cultura grega se desenvolveu enormemente em muitas outras direções. Todo mundo sabe, a escultura da Grécia, a estatuária da Grécia, os monumentos gregos, as lendas gregas, a mitologia grega, serviu de inspiração para um sem número de peças e poesias. O nosso teatro vem da Grécia. É claro que outras culturas, o Japão tem uma cultura diferente, um teatro diferente. Mas o nosso teatro vem da Grécia e até hoje existem peças de 400 a.C. ou antes que estão escritas e são representadas até hoje despertando muita admiração pela profundidade psicológica com que os personagens são tratados, mostrando que eles tinham uma compreensão bastante profunda na natureza humana, das virtudes, defeitos e ambições do ser humano. Esses grandes teatrólogos gregos, Ésquilo, Aristófanes, que era um comediógrafo, mas Eurípides, então, escreveram uma série de peças. Nem todas sobreviveram, algumas estão perdidas, outras têm fragmentos, mas aquelas que sobreviveram, mais famosas, como representadas até hoje, e são um monumento. Certamente da cultura grega, não podemos falar nisso. Vamos nos limitar, então, a 3 coisas, modestamente. Matemática, astronomia, estrutura da matéria. O que é que os gregos pensavam ou falavam sobre isso? Devagar. Comecemos pela matemática. Na matemática, o primeiro nome que é citado é o de Tales de Mileto. Existiu na antiguidade uma famosa lista dos grandes 7 sábios da Grécia. Eu não sei o nome de todos eles, mas todas as listas são encabeçadas por Tales de Mileto. De maneira que ele devia ser um indivíduo muito prestigiado, muito famoso. Como eu disse, não deixou uma linha escrita. Só sabemos dele pelos que aqui os seus pósteros escreveram. E podemos tirar algumas ideias. Nós imaginamos que ele tenha sido um matemático, que ele tenha sido um astrônomo, tenha sido uma pessoa importante na sua comunidade, um engenheiro e um comerciante, possivelmente. Há uma série de lendas, anedotas sobre Tales de Mileto, que não esclarecem muito o seu caráter. Aristóteles conta
Quitanes de Mileto, prevendo uma grande colheita de azeitonas, que era um produto agrícola muito comum da região, ele teve a ideia de comprar todas as prensas de azeitonas que havia na cidade. E quando a colheita chegou, ele assambarcou o mercado. Quer dizer, ele era o único que tinha prensa. Todo mundo precisava dele. E ele diz que oferiu lucros grandes através dessa manobra. Bom, o que quer dizer com isso? Que ele era um negociante, um comerciante esperto. Bom, há uma outra anedota completamente diferente que diz que ele foi ridicularizado por uma empregada porque ele estava andando e olhando o céu, olhando as estrelas e caiu num buraco. E a empregada disse, mas você veja que indivíduo, ele fica olhando para cima e nem é capaz de olhar para o próprio chão. O que é que ele era? É possível que ele seja as duas coisas. O ser humano é muito complexo. Ele pode ter sido uma pessoa abstrata e imaginosa em umas coisas e prática e comercial em outras. Aquilo que nos restou dele, disseram que ele pensou em desviar o curso de rios. Dizem que ele usou uma maneira de determinar a distância de um navio visto da costa para o mar, usando um processo de triangulação. E dizem que ele despertou muita admiração ao medir a altura de uma pirâmide, usando o seguinte método. Ele fincou uma vara no chão e mediu o tamanho da sombra da vara. No momento em que a sombra da vara for igual ao seu comprimento, ele mediu a sombra da pirâmide e disse, esse também é o seu comprimento. Demonstra uma certa abstração interessante. Bom, e ele é conhecido, pelo menos pela tradição grega, pelas 4 ou 5 proposições que ele teria inventado ou demonstrado, não se sabe. 4 delas são óbvias por inspeção. São as seguintes: o diâmetro divide a circunferência ao meio. Essa aí todo mundo concorda, fácil. Os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Isso também é uma coisa mais ou menos evidente. Dado um lado do triângulo e os 2 ângulos adjacentes, o triângulo está determinado. Mas essa também é simples. E os ângulos da base do triângulo isósceles são iguais. Tudo bem. Coisas que você aceita olhando, simplesmente. Não se sabe se ele enunciou, se ele demonstrou, a partir de que também não se sabe. Isso é o que a tradição nos legou. E uma 5ª proposição, muito mais interessante. Essa 5ª proposição realmente não é óbvia de maneira nenhuma. Deixa eu pegar aqui. É um teorema muito conhecido de geometria, que é o seguinte. Considere um triângulo retângulo. Se você pegar uma circunferência e colocar este vértice dos catetos sobre a circunferência, ele subentende um ângulo de 90 graus, um reto. Bom, como é que você demonstra isso? Bom, é uma maneira simples de demonstrar é a seguinte: você traça uma perpendicular aqui, você diz o seguinte, bom, esses 3 pontos são uma circunferência, por hipótese. Essas 3 distâncias são iguais. Então temos esse triângulo isósceles e triângulos isósceles, tá certo? Então esses ângulos são iguais e esses ângulos são iguais. Quer dizer, esse ângulo aqui é igual a esse, A igual a B e C igual a D. Se você soma isso, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 2 retos, então A mais B mais A mais B de novo dá 2 retos, logo A mais B dá 1 reto só. Essa é uma maneira trivial de demonstrar, usando o fato de que a soma dos ângulos internos de um triângulo são 2 retos. Será que foi assim que ele demonstrou? Ninguém sabe. Mas é mais provável, isso eu estou dizendo provável, não deixou nada escrito, que ele tenha usado uma prova muito mais elementar, que é a seguinte:
Você pega um retângulo, constrói um retângulo, bota as duas diagonais do retângulo, tá certo? Considera esse triângulo retângulo, que é metade desse retângulo. Naturalmente, as diagonais se cortam ao meio. Mas nem que você pegar um compasso e colocar uma ponta aqui, esses 3 pontos estarão sobre uma circunferência e esse ângulo já era reto de saída. Muito mais fácil, não precisa de teorema nenhum. Essa é uma coisa que se deve lembrar, que quando se olha os teoremas de matemática, do livro de matemática, isso não significa, isso eles foram codificados nessa forma. Não significa que as demonstrações originais foram essas. Às vezes foram completamente diferentes do que se usa hoje. Por exemplo, essa demonstração que eu dei para você é elementar e simples. Você pega um retângulo, o ângulo reto já está feito, as diagonais se cortam ao meio, então esses 3 pontos estão sobre uma circunferência, então até o ângulo reto. Mais fácil de ver assim. Diz a tradição que Tales ficou tão contente quando descobriu isso, que sacrificou um boi aos deuses em prova de regozijo ou em prova de agradecimento. Naquela época isso era comum. Você fazia sacrifícios de animais para você estimular os deuses a te ajudar. Parece que eles achavam que os deuses gostavam disso, de ter sacrifícios feitos para eles. Bom, mas eu digo também que a coisa é tão fluida que essa mesma história do sacrifício do boi aos deuses é também atribuída a Pitágoras quando descobriu o seu famoso teorema. De maneira que vocês vejam que essas lendas podem ser inventadas, imaginadas, ou passam de uma pessoa para outra, a gente não sabe direito. Bem, isso é praticamente o que nós sabemos de Tales em termos de matemática. Voltaremos a falar nele quando falarmos sobre a estrutura da matéria e sobre a astronomia. O segundo nome que é bom falar logo é o de Pitágoras. Pitágoras é uma personagem diferente. Ele nasceu em Samos. Samos era uma ilha do mar Egeu. Segundo diz a tradição, lembre-se, tem nenhuma obra de Pitágoras escrita. Ele morou nessa ilha de Samos, ele viajou muito, em vários lugares, esteve no Egito, esteve em vários lugares. E lá, quando tinha mais ou menos 50 anos de idade, já era um homem feito, ele foi para Crótona, no sul da Itália. Viajou, pegou um navio, foi do mar Egeu até o sul da Itália, que era uma cidade grega, uma colônia grega. E ele se fixou lá, e lá ele criou o que se chamou de escola pitagórica. O que é isso? Vamos devagar. A escola pitagórica era uma associação de pessoas, homens e mulheres, tanto faz. E era uma associação, vamos dizer assim, peculiar. Era uma sociedade dedicada a aperfeiçoar a alma humana pelo conhecimento. Bem, não só isso. Era uma sociedade mística também. Os membros da sociedade deviam satisfazer uma série de rituais. Não podiam comer certas coisas, não podiam mexer no fogo com um pedaço de ferro, não podiam fazer uma série de coisas que eram proibidas. E era uma sociedade secreta. A escola pitagórica não revelava as suas ideias nem as suas descobertas. Era uma coisa interna para gozo interno e para elevação espiritual interna. Conta a lenda, que um certo Hipasos, ele foi castigado pelos deuses, morrendo afogado num naufrágio, por ter revelado o segredo da escola pitagórica. Qual o segredo? Varia com o autor. Um era que a raiz de 2 era irracional. O outro era a construção do decaedro. Pode ser isso ou aquilo. Não sei se isso existiu, pode ser uma lenda, ou então ele morreu, por acaso. Pode ser uma lenda. Mas isso mostra esse caráter reservado da escola pitagórica. Uma sociedade secreta, inclusive eles se reconheciam como mesma sociedade através de um símbolo, que era um polígono estrelado de 5 lados, uma estrela de 5 pontas, que era o símbolo da escola. Então, era uma associação
com interesses intelectuais, científicos e também uma associação secreta mística, né? Hermenêutica fechada. Bom, não nos interessa falar sobre o destino da escola pitagórica, mas do que ela produziu. A característica da matemática pitagórica é uma devoção aos números inteiros. Número inteiro é tudo. Inclusive, uma coisa mais importante do que isso, dessa devoção, que é uma semente lançada pelos pitagóricos, é de que o mundo é controlado por leis. E essas leis são expressas por relações numéricas. Aquilo que Galileu dizia no século XVII é uma ideia pitagórica. O mundo está organizado de uma forma em que o seu desenvolvimento, a sua evolução, é controlada por leis que dependem de relações numéricas entre números inteiros. Naturalmente que, como uma escola de caráter abstrato e místico, eles só faziam uma série de associações, que hoje ninguém se lembra mais. Por exemplo, os números tinham um significado especial. Acho que o 2 era feminino, o 3 era masculino, o 5 era o casamento, o 7 é a virgindade, o 1 é o ponto, o 2 é a reta, 3 é o espaço, ou é a área e 4 é o espaço, uma série de coisas assim. Associações puramente imaginárias. E, inclusive, com uma preocupação investigativa dos números inteiros, que hoje em dia está esquecida, mas que fazia a delícia dos pitagóricos. Por exemplo, eu tenho aqui umas informações que eu escrevi. Por exemplo, a ideia de número perfeito. O que é o número perfeito? Para os pitagóricos, números perfeitos eram aqueles que o seu número, o seu valor é igual à soma dos seus divisores. Por exemplo, 6 é perfeito. 1 mais 2 mais 3. Acho que 28 é perfeito. 14 mais 7 mais 4 e mais 1. Aí dá 28. E por aí afora. Ficavam pesquisando os números perfeitos, procurando novos números perfeitos. Naturalmente, essa ideia de perfeição, como vocês facilmente percebem, é puramente simbólica. Eu acho que é perfeito porque acha bonito isso. Não tem nada de matemático especial nisso. Mas eles gostavam de brincar, por assim dizer, com essas coisas. Deixa eu falar uma coisa aqui. Por exemplo, essa questão de número perfeito. É o 6, o 28, o próximo é o 496. E o outro é 8.128. Aliás, do ponto de vista matemático, esse é um problema dificílimo de resolver. Qual é a fórmula geral para os números perfeitos? Até hoje não se tem isso. Tem uma série de expressões particulares para dar números perfeitos. Mas é um problema que ainda tem matemático puro, teoria dos números que se preocupa com isso. Por exemplo, outra coisa que eles diziam, os chamados números amigos. Há uma amizade numérica. Por exemplo, os números, eu tenho que me lembrei aqui, 220 e 284 são amigos. Por quê? Porque a soma dos divisores, 284 é 220, e a dos dividendos é 284. Ou seja, a soma dos divisores de 284 soma tudo 220 e vice-versa para o outro. Então são números amigos. Não sei que amizade é essa, que importância é essa de amizade, o que ele está vendo nisso. Mas eles gostavam desse tipo de elucubração, não é? E também, essa questão dos números amigos também é uma coisa extremamente complicada. O próximo par é 1184 e 1210. E até hoje não se conhece a fórmula geral dos números amigos. Tem gente que pesquisa isso, gosta de preocupar com essas coisas, matemático puro, de teoria dos números. Mas isso aí mais ou menos o caráter das ideias da escola pitagórica. Eu só queria falar uma coisinha a mais, depois eu vou dar um intervalo. Eu só queria dizer o seguinte. Como naturalmente era de esperar, os pitagóricos gostavam muito de associar números a figuras. Por exemplo, números triangulares são 1, 3, 6, 10. Por que são números triangulares? Porque você desenha em forma de triângulo. Não é? É fácil de ver. Por exemplo, pega essa figura aqui,
Pega essa parte vermelha aqui, olha, aqui tem um número triangular. 1, 2, mais 3, 10, depois mais esse, mais 5, mais 6, etc. Isso é um número triangular. E, naturalmente, os números quadrados, é claro. E a palavra quadrado que nós usamos até hoje tem a origem pitagórica, porque um número que é um quadrado perfeito, ele pode ser escrito de maneira bonitinha, numa sucessão de pontinhos. 2 são 4 pontinhos assim, o 9 são 3 assim, 3 assim, 3 assim, e o 16 são 4 assim, 4 assim, 4 assim, é bonitinho com o quadrado. Então o número elevar ao quadrado significa essa forma, que esses números eram escritos e desenhados dessa forma, em forma de um quadrado. E por aí vai em frente. Números poligonais também. Eles começaram a generalizar, fazer um número que é pentagonal, que é isso, que é aquilo, figurinha. E toca arrumar e procurar a propriedade desses números. E descobriram algumas. Eu vou citar uma, por exemplo. Basta uma para citar. Por exemplo, pegue os números triangulares. Os números triangulares são todos dessa forma. Isso a gente sabe. 1/2 de JJ mais 1. É fácil. Se você somar dois números triangulares sucessivos, por exemplo, NJ mais 1, vamos ver aqui. Está ruim esse negócio. Então vamos lá, é 1/2 de JJ mais 1, mais 1/2 de J mais 1, J mais 2. Você põe J mais 1 em evidência, faz as contas e dá J mais 1 ao quadrado. A soma de dois números triangulares sucessivos é um número quadrado. Naturalmente que eles não escreviam assim. Eles não tinham álgebra, não tinham maneira de escrever, de fazer conta com o número. Eles faziam assim. Por exemplo, você quer saber que vou pegar dois números quadrados sucessivos. Por exemplo, esse, números triangulares. Esse que tem 5 carreiras e esse que tem 6. Então tem o número triangular vermelho e o azul. E você encosta um no outro e vê que dá um quadrado direitinho. Geometricamente, você pegar esse quadrado e dividir por aqui, em dois lados, são dois números triangulares. Um sucessivo do outro. Pronto, é claro. Naturalmente que eles, você não imagina que eles soubessem de tudo isso. Não sabiam. Eles olhavam as coisas numericamente, fazendo desenhos. E gostavam de brincar com números. Gostavam disso. E uma das descobertas mais impressionantes que a eles são atribuídas é a descoberta de que raiz de 2 é irracional. Ou seja, os pitagóricos descobriram o que se chama de continuidade da reta. Isto é, se você pega... Deixa eu fazer um giz aqui, caramba. Vamos lá. Você pega uma reta e pega aqui o segmento. Começa aqui 0, isso aqui é o 1, isso aqui é o 2, isso aqui é o 3. Se você, entre 0 e 1, colocar todas as frações possíveis, do tipo m sobre n, com n maior que m, o que você quiser, 1/3, 7/19, 23, 58, você marca uma infinidade de números. Mas existem números que não serão atingidos. Embora esses números estejam infinitamente perto de dois números, duas frações, eles não são obtidos não podem ser obtidos dessa maneira. E essa é uma prova feita pelos pitagóricos. E essa prova é muito conhecida, elementar, fantasticamente elementar, e já era mencionada por Aristóteles, lá no quarto século antes de Cristo. A prova é muito fácil. É só pegar isso aqui. Escreva raiz de 2 é igual a Q sobre P. Suponha que raiz de 2 é uma fração. Naturalmente que, vamos supor que Q e P são primos entre si. Não tem fator comum nenhum, você já cancelou tudo. Se for 5/10, você põe 1/2. Cancelou tudo. Bom, então Q2 tem que ser igual, vamos lá, é 2P2. Então Q2 é par. Mas se Q2 é par, Q tem que ser par. Se Q tem que ser par, Q tem que ser 2Q'. Então 2Q' ao quadrado é igual a 2P2. P' é 2Q' ao quadrado e P2 também é par e P é par. Mas eu supus que eles não tinham fator comum nenhum.
e descubro que os dois são pares. E se eu cortar esses dois, continuam sendo pares. Não dá. Isso é uma contradição. Então, esse é um importante passo que os gregos fizeram por conta própria. Descobrir que existem medidas, números, que não são frações. E isso deve ter causado um choque muito grande aos pitagóricos. Não é à toa que a história do tal de Hipásio menciona você vazar o segredo que raiz de 2 é irracional. E a razão é muito simples. A devoção que eles tinham aos números inteiros fazia com que tudo fosse reunião de inteiros. Por exemplo, um segmento de reta é feito de um grande número de pontos. Grande número inteiro, finito. É um número enorme, mas é ponto finito. Então o problema é esse aqui. É o triângulo. Retângulo equilátero. P2 igual a 2Q2. Ora, se esse lado é formado por um número finito de pontos, por muito grande que seja, e esse também, o quociente dos comprimentos tende a ser uma fração. Óbvio. Mas não tem jeito. Então, está complicado, né? A ideia de você fazer tudo com inteiro. Você pega inteiro, pega a fração e sobra alguma coisinha. E eles descobriram isso. É um passo fundamental na história da aritmética. E essa ideia, eu estou falando demais, uma vez eu me entusiasmo, né? Mas, desculpe, essa ideia está por trás de uma série de dificuldades a respeito dos números que os gregos descobriram. Em geral, um sujeito chamado Zenão de Eleia era lá na Itália, ele gostava de fazer paradoxos, de fazer coisas que contrariavam a experiência. Então tem muitos, tem vários, não vou falar de tudo aqui. O mais famoso é o paradoxo de Aquiles e da tartaruga. E o paradoxo é o seguinte: Aquiles, o herói grego, está competindo com uma tartaruga e dá uma vantagem para a tartaruga, certo? Aquiles tem uma certa vantagem. E a tartaruga sai e Aquiles anda 10 vezes mais depressa que a tartaruga. Todo mundo sabe que Aquiles chega na tartaruga, passa e vai embora, é evidente. Aí ele começa a dizer que isso é impossível. E a ideia dele é a seguinte: suponha que Aquiles está aqui e a tartaruga está aqui. E que Aquiles andou X. A tartaruga andou X sobre 10. 10 vezes mais devagar. Depois, Aquiles chega onde estava a tartaruga. Anda X mais X sobre 10. Ela anda X mais X sobre 10 mais X sobre 100. Aí ele chega na posição da tartaruga. Essa aqui. E a tartaruga está um pouquinho na frente. Então, toda vez que ele chega na posição onde a tartaruga estava, a tartaruga está na frente. Logo, ele não pode nunca ultrapassar. É claro que existe uma falácia aqui, naturalmente. É que você somar x mais x sobre 10 mais x sobre 100 mais etc., isso é uma série geométrica que dá 10 nomes de x. De maneira que essa é a posição em que Aquiles alcança a tartaruga. E ele não ultrapassa a tartaruga nessa conversa dele, porque ele não deixa. Por quê? Porque ele não permite que o tempo avance o suficiente para Aquiles passar a tartaruga. Ou em outra mais sutil. Ele está com a ideia de que se você somar uma infinidade de números, você está no infinito. Não é essa série converge. De maneira que você pensar, bom, então eu continuo assim a vida toda, você continua assim a vida toda, mas você não passa dessa posição. Você não está levando todos os pontos da reta em consideração. Mas essas eram dúvidas levantadas pelos gregos e as dificuldades que eles enfrentaram com esses problemas todos. Deixa eu beber um pouquinho d'água só. E a maneira de demonstrar continua naturalmente um mistério, porque como ele não escreveu nada e ninguém disse como é que ele fez, então nós ficamos perdidos. Mas eu queria chamar a atenção do seguinte: vale a pena
vale a pena fazer o seguinte coisa. Pegar uma demonstração tirada de uma geometria moderna. Foi de lá que eu tirei isso. Demonstrar o teorema de Pitágoras. Então, pega um triângulo ABC, retângulo aqui. Baixa uma perpendicular sobre a hipotenusa. Muito bem. Aí usa o fato de que triângulos retângulos que têm um ângulo igual são semelhantes. Tem que ter. Tem que ser, porque se ele tem um ângulo igual e o outro ângulo é reto e a soma entre dois retos, tem que ter os mesmos ângulos. Então você considera este triângulo aqui e esse aqui. Tem o mesmo ângulo nesses vértices, são semelhantes. E você faz uma proporção entre hipotenusas e catetos. Né? BC é hipotenusa desse. AB é hipotenusa desse. Pega o cateto adjacente AB, pega o cateto adjacente BD, obtém isso. AB quadrado é BC vezes BD. Aí você pega outros dois triângulos semelhantes. Este, assim, e esse aqui. ACD. Repete a mesma ladainha. Obtém isso aqui. Aí soma as duas expressões. Isso aqui é BC vezes CD mais BC vezes BD. Põe BC em evidência, dá BD mais CD e BD mais CD é o AB. Perdão, é o BC ao quadrado. Então AB quadrado mais AC quadrado é BC quadrado. Tirei do livro de geometria isso. Tudo bem. É demonstrado, não tem dúvida. Bom, será que foi assim que Pitágoras fez? De maneira nenhuma, não deve ter sido. Existe uma prova muito mais elegante e que deixa envergonhado o livro de geometria, que é pegar a prova que está nos Elementos de Euclides. O Elemento de Euclides é uma obra famosíssima, é o maior best-seller de geometria que já se fez no mundo. Uma obra usada por 2000 anos como texto de geometria. E ele dá uma prova que põe essa no bolso, certamente. Porque ele faz assim. Seja aqui, o meu triângulo retângulo. Construa um quadrado aqui, um quadrado lá. O teorema que eu quero demonstrar diz que a soma da área desse quadrado com esse quadrado é desse quadrado. Então você por aqui baixa uma perpendicular. Aí você pega dois triângulos. Este triângulozinho aqui e este triângulozinho aqui. Eles são iguais. Por quê? Porque eles têm um lado comum e tem um ângulo comum nesse vértice que é 90 graus mais alfa, tanto para um lado como para o outro. E é fácil ver que a área desse triângulo é a área disso, porque ele tem a mesma base e a mesma altura do retângulo, então a área do triângulo é metade da base pela altura e esse triângulo é metade desse. E esse que é igual também é metade desse. Então esse pedaço é igual a esse. Aí você repete a mesma brincadeira para o lado de cá e prova que esse pedaço é igual a esse. Aí soma, dá tudo certo. Essa demonstração é muito admirada, porque ela só usa resultados puramente elementares. Quer dizer, você sabe que a área de um triângulo é metade da área do retângulo do mesmo lado. Isso aí. É metade da base vezes a altura. O retângulo é base vezes a altura. Não usa mais nada. Tem semelhança de triângulo, não tem coisa nenhuma. Muito simples e muito elementar. E ainda tem outra vantagem. É que ela é puramente geométrica. A outra, reparem, que você escreve uma equação, escreve outra equação, são as duas equações, entra numa parte algébrica para fazer uma conta. Essa aqui não tem nada. Geometria pura mesmo. É só dizer o seguinte, olha, isso aqui, que está pontilhado ali em azul, é igual àquilo lá, esse lado de cá é igual àquele, então está tudo demonstrado. Será que foi isso que Pitágoras usou? Ninguém sabe, mas possivelmente não.
Existe uma prova, ainda, por incrível que pareça, mais elementar, que praticamente não precisa saber de nada. Acredita-se que possa ter sido essa, porque não se conhece nada mais simples. A demonstração é a seguinte: considere um quadrado. Está ali o quadrado. Esse quadrado tem lados A mais B. Vamos lá. B aqui, A aqui, A mais B, A mais B, A mais B. Você constrói um outro quadrado interno. Esse aqui. Pegando esses pontos, sai um outro quadrado. Muito bem. A área do quadrado total é a área desse quadrado mais 4 triângulos desse, não é? De lado a B. 1, 2, 3, 4. 4 triângulos iguais. Agora você pega a mesma figura, e em vez de dividir assim, divide assim. Em vez de definir A e B, põe A e A. Aqui, B e A. Aqui assim. E você vai arrumando de maneira diferente. A e A, e aqui B e B. Aqui não, aqui é A e A, e aqui é B e A. E aí você traça esses riscos aqui, e você diz que a área desse quadrado é o quê? É a área desse quadrado, mais a área desse quadrado, mais 4 triângulos desses. Bom, então você iguala as duas coisas. Se a área era C quadrado, que é o lado desse quadrado, mais 4 triângulos, e também é A2 mais B2 mais 4 triângulos, então está aí o resultado. É muito mais simples. Pode ser que tenha sido assim, você não precisa saber de nada. É só pegar a figura e dividir de um jeito e depois dividir de outro. E calcular a área total. Pronto, acabou. Aliás, eu chamo atenção para o fato de que essa área, A2 mais B2, mais dois retângulos de lado AB, 2AB, é um produto notável que os gregos escreviam assim. Eles não escreviam A mais B ao quadrado é igual a 2AB. A área de um quadrado de lado A mais B é do lado A, do lado B, e mais 2 retângulos de lado AB. Faz uma figura grande. Bem, os pitagóricos também atribuíam a Pitágoras uma outra descoberta, que tem muita importância, que é a descoberta das propriedades das cordas que vibram. Contam que Pitágoras, não sei, também não sabe se foi Pitágoras que fez isso, mas os pitagóricos atribuíam a ele, que ele observou que você pegasse uma corda esticada e tocasse instrumento musical muito antigo, lira, essas coisas, tocar com corda é muito velho, assim como flauta também, feita até de osso, mas tocasse, você tinha um som, e se você dividisse ao meio, tinha um outro som mais agudo que fazia um acorde agradável ao ouvido. E que os acordes agradáveis ao ouvido estavam em proporções entre inteiros pequenos, 2/3, não sei o quê. E isso foi a origem da escala musical. Tanto que, na Idade Média, a música era parte da matemática. Porque você se preocupava com achar os intervalos em que deve se dividir as cordas para que os sons, os acordes tocados simultaneamente, fossem agradáveis ou não, e não fossem dissonantes. E com isso você achou uma série de intervalos que deu origem às notas de hoje. Naturalmente, os pitagóricos devem ficar muito satisfeitos com isso, porque isso mostrava uma virtude especial dos inteiros. Que a harmonia do nosso ouvido está ligada com relações de inteiros. E eles levaram essa ideia mais longe ainda, muito mais, para a cosmologia. A ideia de que os planetas, ao se moverem, eles estão em distâncias que estão entre si como números inteiros. E que nesse movimento cósmico, eles produzem notas, chamadas harmonia das esferas, que estão em consonância, em harmonia, pelo fato dessa distância ter essas proporções inteiras.
E segundo, naturalmente, os pitagóricos, essa música que os planetas tocam, nós não ouvimos, porque nós estamos habituados com ela desde que nós nascemos. Mas Pitágoras podia ouvir. Ele era o superior, esse então tinha esse dom de ouvir essa música divina. Essas ideias se propagaram por muito tempo. Essa questão de procurar ver no universo uma série de harmonias, uma série de semelhanças, uma série de analogias que explicariam as coisas. Kepler, por exemplo, que viveu muito depois, era muito também sensível a esse tipo de ideia, de procurar as harmonias do universo. As leis de Kepler estão baseadas na ideia de que havia uma certa harmonia, uma certa propriedade especial. Inclusive, ele tem uma obra chamada Harmonias do Mundo, onde tem uma porção de coisas muito curiosas. Por exemplo, o Kepler se preocupava com as notas musicais. Ele associava notas musicais aos planetas, mas associava matematicamente. Era assim: Vênus tem uma órbita muito circular, então tem uma nota só. Os planetas que variam de velocidade emitem mais de uma nota, emitem um acorde, um intervalo. E quanto mais excêntrica a órbita, mais esse intervalo é maior. Inclusive, ele atribuiu à Terra as notas Mi e Fá, que ele achou muito adequadas, porque eram miséria e fames em latim. Miséria e fome, coisa que tem muito por aqui. A ideia mística está claramente nele, essa ideia. Agora, no meio dessa coleção de fantasias pitagóricas, vem a terceira lei de Kepler, que é muito séria. Também ele descobriu e está no meio dessa confusão toda. Você tem que pegar aquilo que realmente deu certo e é excelente. O resto tem muita especulação. Como fazer o sistema planetário constituído por uma sucessão de poliedros que se encaixam dentro dos outros. Vou poder falar sobre isso. Que ele achava uma descoberta fundamental. Realmente não significa nada. Mas então, vejam que como os pitagóricos funcionavam, como eles agiam. E eu queria dizer o seguinte: os gregos, eles desenvolveram muito a geometria. Para falar a verdade, eles criaram o raciocínio lógico e inventaram os teoremas. Antes da Grécia, não tem uma demonstração geométrica escrita, feita, desenvolvendo um raciocínio. Nada. Tudo que tem na Babilônia e no Egito, como eu disse, são exemplos numéricos específicos. Não tem prova para um triângulo geral, para um quadrado, para um círculo em geral, não tem. Nem tem uma demonstração escrita lógica. O mais que tem lá é assim que se faz. Mas por quê? Tem nada escrito. E o que é muito curioso, isso é muito interessante, é que a primeira obra escrita que se conhece, que data mais ou menos de 300 a.C., é os Elementos de Euclides. E os Elementos de Euclides já vêm numa forma completa. Durou 2000 anos, já está a geometria inteira codificada, demonstrada e escrita. Euclides não descobriu tudo isso, obviamente. Deve ter havido contribuições anteriores. Há menções de contribuições anteriores. Mas acontece que naquela época, como não tinha imprensa, os manuscritos tinham que ser copiados, então você acaba copiando os manuscritos mais populares. E Euclides ficou tão popular que todo mundo só copiava Euclides. E os outros foram sendo esquecidos e desapareceu. Nós sabemos de depoimentos de alguns comentaristas de onde Euclides, de que matemático que Euclides tirou isso ou aquilo. Mas, infelizmente, os Elementos de Euclides não têm nenhuma referência. Não tem uma referência de onde veio isso, o que foi que eu fiz sozinho, o que é meu, o que não é. É uma exposição, vamos dizer assim, apenas matemática. Não tem um comentário. Quem fez isso, quem fez aquilo, de onde eu tirei esse teorema, por que eu botei ele aqui? Nada. É uma coisa seca, absolutamente seca. Seca e completa. Você tem
geometria e você tem aritmética. A aritmética de Euclides não é feita com números, é feita com segmento de reta. Todos os teoremas de aritmética são demonstrados por via geométrica. Eu vou dar, para terminar a aula de hoje, um exemplo. Se eu consigo arrumar uma coisa que eu escrevi aqui, que é um exemplo muito interessante. Por exemplo, vamos tirar a média aritmética de dois números. Né? Todo mundo sabe como é que se faz isso hoje. A média aritmética é fácil. Pega A mais B e divide por 2. Os gregos não faziam assim. Eles faziam assim. Pegue um segmento de reta de tamanho A. Ou seja, que A vezes uma unidade. Pegue um outro segmento de reta de tamanho B. Pegue um compasso, ponha a ponta aqui e trace um arco de circunferência. Ponha a ponta aqui e trace outro arco de circunferência. Desce por isso aqui e quando cortar aqui, A mais B sobre 2. É média aritmética. Era encarada numa descrição puramente geométrica. Mas faziam coisas muito mais sutis do que isso. Eu até peguei um exemplo que eu fiz questão de copiar, que é o seguinte. Ele está aqui e eu vou mostrar para vocês. Peguem essa expressão que eu tirei daqui. Cadê ela? Essa aqui. AB ao quadrado, tirada por relação de semelhança de triângulo. Né? AB ao quadrado é BC vezes BD. BC vezes BD. Muito bem. BC é BD mais DC. Tudo bem? BD mais DC. Então, AB ao quadrado é BD ao quadrado mais DC vezes BD. AB ao quadrado menos BD ao quadrado é essa altura ao quadrado. Então, essa altura AD ao quadrado é o produto desses dois segmentos. Isso é um teorema clássico de geometria. A altura de um triângulo retângulo baixada do vértice de 90 graus, o quadrado dela é igual ao produto dos dois segmentos em que ela divide a hipotenusa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a média geométrica de dois números. Nós fazemos assim, Z raiz de x, y, calcula lá a raiz. Aperta o botão na maquininha, usa o algoritmo, calcula a raiz. Mas os gregos não escreviam assim. Eles escreviam assim. Z2 é igual a xy. E liam o problema assim. Dado um retângulo de lados x e y, ache um quadrado cuja área é igual ao do retângulo. Lembre-se que para um geômetra do tempo de Euclides, um número é um segmento de reta. O produto de dois números é a área de um retângulo. E o de três números é a área de um paralelepípedo, o volume do paralelepípedo. Ele pensa assim, de maneira que ele fazia o seguinte. Está aqui o nosso retângulo de lado x e y. Vamos achar um quadrado cuja área é igual ao do retângulo. Pegue a ponta do compasso aqui e ponha x aqui. Muito bem. Pegue agora e ache a mediatriz desse segmento, aqui. Levanta uma perpendicular. Pronto. Isso aqui é a área do quadrado. Por quê? Por essa propriedade. O quadrado dessa altura é o produto desses dois números. Então a área deste retângulo é igual à área do quadrado que vai daqui até o ponto B e acabou. Ou seja, eles sabiam extrair raiz quadrada sem usar nenhum algoritmo. Não precisava fazer raiz quadrada, fazer aproximação, fazer uma série de coisas. Não. É só um desenho. E esse comprimentinho é o resultado final. Não interessa. E a vantagem, naturalmente, desse método é que a geometria deles era muito desenvolvida. E eles sabiam operar muito bem com essas coisas. Não precisavam de álgebra, de aritmética. A aritmética deles era subordinada à geometria. Compreende? É assim. Então com esse método, eles não se preocupavam se o número é racional ou irracional, porque tamanho de segmento acabou. Bem, o sucesso que este método teve em resolver uma série de problemas chegou a uma situação em que os gregos procuravam resolver todos os problemas possíveis só com o régua e compasso.
Quer dizer, todos os problemas planos possíveis com régua e compasso. E começar a topar com problemas que não saíam, não davam certo. Tentava resolver, tentava, nada. E eles então ficaram conhecidos por chamar os 3 problemas não resolúveis da antiguidade. Que eles deixaram 3 problemas que não conseguiam resolver, por razões que a gente sabia hoje evidentes, com régua e compasso. O primeiro problema é a duplicação do cubo. Há uma história, uma lenda, então é uma lenda, de que tinha uma peste muito grande em Atenas, e quando tinha uma peste em algum lugar, os gregos mandavam consultar um oráculo. O oráculo do deus Apolo. Havia um famoso em Delfos, no meio da Grécia, e um na ilha de Delos, que eles foram consultar. Geralmente esses oráculos eram assim, você chegava, fazia uma pergunta para o deus, para o sacerdote do deus, dava um presente, claro, sem presente não tem resposta. Ficava para o tesouro lá do templo. E quanto mais rico o presente, mais beneficência e mais bondade eu esperava do Deus, claro. Aí, essa pergunta era passada para uma Pítia, ou pitonisa, que era lá uma mulher, dizem que ela aspirava uns gases vulcânicos que vinham de uma brecha no chão, ficava meio tonta, e falava uma série de palavras esquisitas, que os sacerdotes tomavam nota, interpretavam e davam como o veredito do Deus. Bom, não se descobriu nada em Delfos que tenha nenhuma coisa vulcânica, não sei. Então eles foram consultar o oráculo da ilha de Delos. E o oráculo foi o seguinte: a peste passará quando o altar de Apolo for substituído por um 2 vezes maior. O altar de Apolo era um cubo. Então, dado um cubo, você tinha que substituir o altar por um outro 2 vezes maior. Muito bem. Qual é a aresta do cubo? Aí está o problema. A aresta do cubo é assim. Se A é a aresta do meu cubo, eu quero um cubo de aresta B, que 2 vezes isso aí seja igual a B3. Claro. Ou seja, eu tenho que dizer que preciso calcular a raiz cúbica de 2. Acontece, hoje a gente sabe perfeitamente isso, que raiz cúbica de 2 é a solução de uma equação de 3º grau, tá certo? x3 igual a 2. Régua é uma equação linear, 1º grau. Compasso é uma equação de 2º grau, não tem jeito. Você com régua e compasso nunca vai achar a raiz cúbica de 2. Pode tirar o cavalo da chuva e tal, mas não vai mesmo. Impossível. Não tem jeito. Assim, o segundo é a chamada triseção do ângulo. Fazer uma construção geométrica que divide o ângulo em 3 ângulos iguais. Bissetriz todo mundo sabia fazer, dividir em 2. 3, como é que faz? Eles tentaram de todo jeito, não conseguiram resolver. E a gente sabe por quê. Hoje você sabe por quê. Que é impossível humanamente fazer a triseção do ângulo usando geometria de régua e compasso. E a razão é a seguinte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu escrevi em algum... Ah, sim, escrevi em algum lugar. A razão é essa relação trigonométrica. Escrevi a razão trigonométrica tirada aqui da trigonometria. Cosseno de θ é igual, eu escrevi aqui, 4 cosseno ao cubo de θ sobre 3, menos 3 cosseno de θ sobre 3. Vocês vejam, essa é uma equação do 3º grau para o θ sobre 3 em função do θ. É do 3º grau, não tem jeito. Pode esquecer, botar régua, compasso, fazer construção, se eu quiser, que nunca vai sair a solução. E o outro problema, naturalmente, como todo mundo sabe, foi a quadratura do círculo. Dado a circunferência, ache um quadrado cuja área seja igual à circunferência. Dado o retângulo, eles já sabiam. E circunferência? Todas as tentativas, naturalmente, falharam, e sabe por quê? Porque isso envolve o número π. No meio dessa conta aparece o número π. E π não é só irracional, π é transcendente. Quer dizer que é transcendente. Π é um número que não pode ser raiz de nenhuma equação de nenhum grau com coeficientes inteiros. Sabe isso? Possível. Então esquece.
Nunca você vai resolver o problema da interseção do ângulo, da duplicação do cubo e da quadratura do círculo. Esses problemas só podem ser resolvidos por métodos que não envolvem construção geométrica como uma regra e um compasso. É impossível. O que foi no primeiro grau, no segundo grau, acabou. De maneira que eles deixaram esse legado para nós, esse interesse profundo pela geometria, e, inclusive, levaram a geometria, falarei depois, a uma forma tão aperfeiçoada que quase nada foi feito depois. A não ser geometria projetiva, nada foi feito depois em geometria euclidiana. Quase nada, muito pouca coisa. Os teoremas estavam todos prontos. Inclusive, deixaram a teoria das seções cônicas pronta. Newton, quando foi estudar seções cônicas, ele precisava saber, foi estudar em Apolônio. Era obra de Apolônio. Era o texto padrão. Euclides tem uma obra de seções cônicas que era complementar aos elementos. Os elementos de Euclides não têm seções cônicas, não tem parábola, hipérbole e elipse. Mas essa obra, infelizmente, se perdeu. Não existe mais. Certamente ele não usava os nomes parábola, hipérbole e elipse. Esses nomes foram introduzidos por Apolônio depois. Mas as curvas eram conhecidas, as seções cônicas eram conhecidas. Então, vocês estão vendo que a geometria da Grécia é uma coisa muito séria. Para você ir além desse estágio, você precisava de geometria analítica e cálculo diferencial integral. Enquanto não descobriu, você esgotou as fontes do conhecimento. E não é de estranhar, uma coisa que eu digo sempre, que o conhecimento tenha estagnado, como se diz na Idade Média. Porque ele chegou a um ponto onde não podia ir mais além. Não é que os medievais fossem ignorantes ou faltos de conhecimento. É que a ciência chegou a uma posição que estagnou mesmo. A astronomia precisava de telescópio e a matemática precisava de teoria de limite, cálculo diferencial integral. Sem essa barreira, está difícil progredir. Muito bem. Encontrarmos então sexta-feira que vem. Alguém tem uma pergunta? Diga. Você acha que a separação entre a ciência e esse aspecto místico poderia ter acontecido antes e isso poderia ter ocasionado uma evolução maior? Bom, o que a gente sabe, as informações que a gente tem, é que nas civilizações da Mesopotâmia e do Egito, a ciência tinha esse caráter restrito. Era uma ocupação de astrônomos, ou seja, astrólogos também. Eram pessoas interessadas em prever o futuro. E usavam esses conhecimentos, que são científicos, nesse sentido. E que na Grécia, essas pessoas que começaram a se preocupar com isso, eram pessoas que não eram ligadas vamos dizer assim, a uma corporação religiosa. Poderiam até ser religiosos, mas não eram sacerdotes. E reparem que elas apareceram em vários pontos diferentes do Império Grego, em todas as colônias, no leste e no oeste. Na mesma época, várias pessoas apareceram com uma série de ideias novas. Por que isso aconteceu? Eu não sei dizer. Por que isso não acontece mais? Você sabe que a ciência não progride de uma maneira contínua, ela vai por etapas. E essa foi uma etapa de grande desenvolvimento. Indivíduos excepcionais também que devia haver e que levaram a esse tipo de ciência a uma perfeição incrível. E depois, naturalmente, estagnou. Porque você faz tudo que pode dentro é uma coisa, por exemplo, aconteceu, com a mecânica clássica no século XIX. A mecânica clássica chegou ao extremo do conhecimento possível. Depois de Hamilton e Jacobi, Poincaré não avançou mais. E pronto. Você agora, para melhorar o conhecimento, precisa de uma outra doutrina mais poderosa para frente. Então, os gregos usaram a geometria até onde ela era possível. E você repara isso, porque depois de Papos de Alexandria, o último grande geômetra de Alexandria, produziam-se vários geômetras interessantes, mas todos eram comentaristas. Acabou a originalidade, não se descobriu mais caminho novo. Eram pessoas competentes, certamente, mas eram comentaristas, que escreviam comentários sobre Euclides, comentários sobre Ptolomeu, sobre isso, sobre aquilo. Bom, por hoje chega, gente. Já falei até demais.